Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Geraldo dos Santos, eu sou da paróquia Santa Luzia Virgem Mártir de São Bernardo do Campo e a minha região é a região Anchieta. E este é o programa Verbo, a Palavra de Deus, aqui da nossa Diocese de Santo André. E este programa é transmitido pela TV Mais e pelas mídias sociais da nossa Diocese. E hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. O Evangelho que será proclamado é de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 e 29, no qual eu vou fazer a leitura agora. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutiste com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei aqui o menino." Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Querido povo de Deus, nós temos que entender que na época de Jesus, as enfermidades, sobretudo aquelas que tinham origem psíquica, como parece ser o caso do Evangelho de hoje, que não se sabia a causa, nem tampouco era conhecido um tratamento daquela época, adequado e eficaz. Por isso, essas doenças eram atribuídas a um ou a vários espíritos impuros. E essa era uma forma de designar o mal. Meus amados, o mal é que prejudica o ser humano. É aquele que desfigura nele a imagem, no ser humano, a imagem de Deus. O mal é o triste retrato da misericórdia, da miséria humana. O mal impede os filhos de Deus de falar bem e de bem falar. O mal distorce o sentido da palavra, e a palavra que dá sentido a todas as coisas. Nós percebemos que a cena do Evangelho de hoje parece, num primeiro momento, apresentar o fracasso dos discípulos, pois eles não conseguiram livrar o menino do seu mal. Mergulhado numa geração sem fé, o ser humano busca em um poder externo a solução de seus problemas. Por isso, meus irmãos, que no nosso dia a dia somos chamados a colocar em prática o que Jesus nos ensina na montanha, que é o nosso momento de oração, e é muito importante estarmos em oração. E somente tendo esse entendimento com Deus, que nós podemos também expulsar os espíritos maus que afugentam as pessoas as quais encontramos no caminho. Desde quando ele está assim?
Jesus perguntou ao pai, que respondeu: desde criança. Irmãos, existe a possibilidade de, em nós também, desde criança, algo que está mudo dentro do nosso coração, fechado, lacrado, do qual não temos consciência. Desde cedo na nossa vida, nós vamos acumulando os espíritos do mundo, que esses espíritos, o que eles fazem? Eles nos afastam de Deus. E quando percebemos, também estamos possuídos pelo espírito que rege o mundo. E somente numa fé vigorosa, vindo da grande intimidade, isso é, da oração com Deus, é que pode nos ajudar a sair da escravidão. E assim também auxiliar a quem precisa de libertação. Somente Jesus conhece o profundo do nosso ser, o fundo da nossa alma. Jesus conhece todo o nosso coração. Ele nos ajuda, Ele nos pega nas nossas mãos para ajudar, para que nós ficamos em fé e limpos. Eu desejo então a todos vocês um abençoado dia e que a bênção de Deus esteja em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.